Dia 4 de dezembro de 1986, na residência da Dr. Oswaldo Luiz do Rosário, Dona Lígia Cury. Entrevista pelo nosso repórter Christoph Chester Cury. Com a palavra, Chester. O que você está achando desse livro que você está lendo? Eu estou achando que esse livro foi escrito por um gênio e acho que as pessoas nascem gênios, não se tornam gênios. Consequentemente, eu fiz de um romance e escrevi um livro extraordinário, que é o livro de uma pessoa excepcional. Qual é a sua idade? Eu sou um homem muito velho. Os homens muito velhos não dizem a idade, porque depois de 70 anos as pessoas já devem se considerar quase mortas. O que você acha da Constituição? Da Inconstituição, eu acho que a Inconstituição, a chamada Constituição, eu tenho, aliás, a impressão de que essa Constituição, como vai ser feita por gente muito medíocre, é uma inconstituição. Aliás, você me perguntou o que é que você acha da inconstituição. Você também está achando O que que é uma você inconstituição. acha do Moreira para prefeito em 1987? O Moreira para prefeito, pela experiência que eu tenho, com informações dadas por aqueles que sofreram a presença dele na prefeitura de Niterói, eu tenho a impressão que vai ser um mesmo fracasso. Mas pode ser que ele tenha melhorado. Porque os homens envelhecem, sofrem. Quem tem que falar é você, porque o que eu tinha que falar Você preferia para governar o Brasil já sabe, porque é aquele, né? Qual? Não sei, aquele, o Moreira. E você? o quê? Qual prefeito você preferia para 1987? Filho, prefeito ou presidente? Prefeito, ele está Você perguntando. é governador? Quem eu preferia para governador? Você sabe, meu filho, eu dei baixa ao meu título, quer dizer, eu dei baixa ao meu título de eleitor para não votar em ninguém, porque eu não conheço nenhum que seja digno de ser governador do Rio. Porque o Rio de Janeiro é o estado mais importante do Brasil, mais importante politicamente, mais importante culturalmente. De todos esses que eu conheço, nenhum deles seria digno de governar o Rio de Janeiro, a meu ver. Mas pode ser até que eles sejam dignos. Eu é que seja indigno de julgar. Mas só que Brasília não é qual o nome? O lugar mais importante do Brasil, Brasília. Quem? Brasília não é lá A cidade mais importante do Brasil. Não, Brasília é a capital do Brasil. É um cemitério onde moram pessoas vivas, não? Mas é simplesmente um cemitério onde residem pessoas vivas. Pessoas vivas que vão se tornando mortas com o tempo. Eles vão ficar falando. São todas igualmente imbecis. Posso dar uma sugestão ao repórter? Pede ao Dr. Oswaldo para contar a história da vida dele. Deve ser uma história bonita. Conta a história da tua vida. Meu filho, a história da minha vida é muito triste. Primeiro, eu nasci à beira de um pântano. Não? Meu pai estava muito doente, tuberculoso, e resolveram que meu pai só melhoraria se fosse para o interior. Nós fomos então morar no interior do Rio de Janeiro na época, que era São João de Meriti. Foi lá que eu nasci, São João de Meriti. Se hoje São João é indigno, São João de Meriti é indigno de fazer com que qualquer pessoa nasça lá, imagina nessa época, há 70, 80 anos atrás, só podia ser uma porcaria muito maior. Foi lá que eu nasci. Agora, uma pessoa que nasce em São João de Meriti já nasce marcada pelo nascimento. Né? E através da vida vai tendo uma série de tropeços. Começou quando eu comecei a ter luz da razão, comecei a ter tremendos entendimentos com meu pai, e estava bem com ele. Meu pai não era como seu pai para você, era um homem muito estranho. Ele era de uma família de gente meio maluca, ele devia ser maluco também. Eu contei a história da tua vida. Mas deixa ele terminar a história da vida dele, filho. Deixa ele ter interessante. Depois, vamos completar. Quando ele acabar, ele fala que acabou a história. Agora, resumindo, eu acabei de
ninguém sabe como morando em Botafogo. Aliás, eu sei por que eu fui morar em Botafogo. Porque eu sou filho de segundo casamento do meu pai. No primeiro casamento, meu pai se casou com uma senhora até de origem inglesa, se desentenderam, se separaram, depois ele se casou com a minha mãe. Ele tinha na época 30 e tantos anos, e minha mãe tinha 19, quer dizer, já uma grande diferença de idade. Só que a minha mãe, sendo uma mulher excepcionalmente inteligente, soube acomodar as coisas e o dominou durante toda a vida. Ele parecia que ia dominar, mas quem mandava era ela. E assim, quando a minha irmã fez esse casamento com o negro, casou-se com o negro, minha mãe disse, minhas filhas não vão morar aqui. Nessa época nós morávamos em Meia. Minhas filhas vão morar onde mora a minha família, em Botafogo. Eu vinha para cá e eu acabei no Colégio Santo Inácio. Depois de passar por vários colégios públicos, acabei no Colégio Santo Inácio. Tive muita sorte nos colégios públicos, porque sempre fui o primeiro aluno da aula. Não sei se porque as professoras gostavam de me botar no colo, ou só porque isso era porque eu sabia mesmo. Na realidade, eu sempre era o primeiro aluno, elas gostavam de botar no colo e fazer festa. Modéstia à parte, eu era um menino tão bonito quanto você, quando eu era pequeno. Agora sou isso, o que resta de mim é isso que você está vendo. No colégio, na escola pública, fui no Colégio Santo Inácio. No Colégio Santo Inácio, fiz também sucesso lá e tal, e acabei me formando. Eu quero fazer uma... Colégio Santo Inácio, e entrando para a faculdade de medicina contra a minha vontade, porque eu queria ser oficial de marinha. E naquela época, eu pensava que o oficial de marinha viajava. Olha, depois, muito tempo depois que eu vi que a única viagem que faz os navios da nossa marinha é dar a volta em torno da boia, quando eles estão parados aí na Vale boia. nada esse militar. Então eu tive muita sorte de ser médico, porque não, como médico eu tive muitas oportunidades. Eu sei que é ser Tive a médico. oportunidade de ser assistente da Faculdade de Medicina de São Paulo, tive de ser professor de anatomia da Faculdade de Odontologia de Florianópolis, tive a oportunidade de ser chefe de equipe cirúrgica em hospitais americanos durante a guerra, consequentemente, oportunidades que eu tive em consequência de ter me formado em medicina, coisa que eu não teria se tivesse sido oficial de marinha. O máximo que eu seria era um almirante. E quem vê a novela das 8 sabe o que é um general. Tá bom, deixa eu melhorar de saúde, você vai fazer uma coisa, depois eu vou escrever. Mas é isso, sabe, meu filho? Minha vida em síntese é muito pouca coisa. Um belo dia encontrei a Liginha, fiquei apaixonado por ela e ela me suporta até hoje, em consequência da paixão que eu tive por ela. Muito bem. Você é gente boa. Pergunta para ele se a vida dele foi feliz. Agora doente, eu não posso falar direito. Olha, então eu vou Deixa falar passar por ela. um- Ela nasceu em Caxambu. Quer dizer, por isso que ela tem tão boa saúde. Quem mais não está acima de árvores tem que ter boa saúde. Ela nasceu em Minas, nasceu na Serra, nasceu na Estação de Água, tem boa saúde. É lugar de veraneio, sabe que é? Tem água. Teve muita sorte, Água dessas teve muita na sorte Bahia. e teve 3 filhos. Todos os 3 são muito inteligentes. Todos os 3. Saíram metade ao pai, metade à mãe, mas de qualquer maneira eles são rapazes muito inteligentes e todos venceram na vida. Inclusive aquele que me está fotografando. Você foi feliz na sua vida? Eu me considero feliz. Muito E feliz. você? Eu acho Basta que ter um neto tão lindo absolutamente igual você feliz, pra ficar feliz. absolutamente feliz, ninguém Meus pode filhos ser. são bonitos, seu pai é bonito. Ninguém pode ser feliz o tempo todo. A vida é um conjunto de lados claros e lados escuros. Porque eu não posso fazer um julgamento da minha vida pelos lados escuros. Eu prefiro fazer pelos lados claros, que foram muito bons. Então, para sair, eu tenho que fazer a E o repórter não vai dizer nada sobre os entrevistados? Você gosta deles? O que você sente por eles? Gosta? Vamos mostrar umas vistas da residência do Dr. Oswaldo.
Aonde que o senhor acha mais bonito a sua casa? É a vista? Do lado de fora? Essa janela. Vamos gravar para a posteridade. Da minha casa, a coisa mais bonita é justamente fora de casa, que é para ele botar fogo. Peraí, filha, não fica na janela com... Cuidado. Lindo. As famílias mais bonitas são ele e eu, filho do nosso Eu acho bonita, eu acho da visão. As filhas do Valdívia eu não conheço, porque uma delas até se casou, você sabia? Qual delas? O mais velho se casou e mandou comunicar com a família e não queria que a avó soubesse. É bem maluca, não é? É bem maluca. Porque ela não pode, ela tinha raiva de ter o nome de Elisa Maria porque a gente chamava aqui. Não posso esperar, tira assim, não. Coisas da vida. Então, é uma coisa tão... Dona Lígia em sua casa, preparando agora a gororoba. O que é gororoba hoje? agora nova ninguém sabe, quem sabe Ninguém é A sabe. gororoba é... Fazer o arroz primeiro. Agora, Não, não conheço não, isso é muito O feio. almoço Meu é avô sempre no não sabe fazer. enigma, sabe? Hum. Porque nós vamos depois Esse saber quadro, o que vamos comer quando né? chegamos ali na Maria Maroca, sabe? Esse quadro que é bonito, olha aí. O nome dele é Maria Maria, mas eu chamo de Maria Maroca. Olha, a missa de 30º dia da vida, Filho, bonitinho sempre. Se fica bonitinho, a gente volta outro dia. Mas hoje é a primeira. Né, filha? Mas o bicho está frio, né? Você gostou do resumo da minha vida? Gostou? Eu tenho aqui também. É. E essa televisão continua tendo a imagem melhor que essa aí.